Pois é, Caião, o senhor acha que as fronteiras não precisam de segurança? A americana, por exemplo. Me desculpe a pergunta. Não, fronteira precisa de segurança, de passaporte, precisa de tudo. Não estou falando disso. Não estou falando de anarquia. Eu estou falando de democracia. Eu estou falando de respeito humano. Eu estou falando de humanidade, de avaliação daqueles que, em ficando onde estavam, serão fatalmente dizimados e que podem ser preservados se houver um pouco de solidariedade. Eu estou falando de Mateus 25. Eu estou falando de dar pão, dar água, acolher o estrangeiro, o órfão, a viúva. Eu estou falando dos profetas e de Jesus. Eu estou falando do bom samaritano. Eu estou falando da utopia na qual nós cremos. A gente crê, e pelo menos eu creio. Espero que você ainda creia. A maioria está perdendo a fé em tudo. Mas eu oro todo dia, dizendo que eu desejo que seja assim na terra como no céu. Que eu quero que o padrão celestial desça. Não é isso que a gente ora? Maranata, vem Senhor Jesus? Não é assim que se diz no Apocalipse? E eis que eu vi a nova Jerusalém descendo como noiva para a terra, adornada. E na Nova Jerusalém as portas estão abertas para todos os lados, para todo mundo. Até as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. E também João diz, andei e não encontrei nenhuma religião, nenhum santuário, nenhum templo, nada disso. O John Lennon estava muito mais certo sobre o porvir do que os escatologistas da religião. Porque ele diz, você pode imaginar um mundo onde nada disso aconteça? É o mundo que nós estamos dizendo que queremos que venha. Então, você quer o quê? Visto é uma coisa, construir uma muralha é uma outra. Ter um critério seletivo que veja quem quer migrar é uma coisa. Agora, proibir qualquer um de migrar e separar pais de filhos no processo é outra. A hipocrisia de dizer não entra mais ninguém. Até quando? Porque daqui a um pouco eles vão precisar trazer esse pessoal para dentro, porque os locais, no caso dos Estados Unidos, não fazem trabalho de mexicano. Não fazem trabalho de latinos. Não limpam suas próprias casas, que são porcas, imundas, sujas, suas banheiras, não cortam as suas gramas, precisam de outros que consertem seus telhados, que cavem as suas fundações, que construam suas casas. Então, tem uma hipocrisia extraordinária. E agora veja como ou é calça de veludo ou é bunda de fora. O pessoal não tem equilíbrio. Qual foi a pergunta do rapaz? A pergunta o senhor acha que as fronteiras não precisam de segurança? A americana, por exemplo? Não. Me desculpe a pergunta. Pois é, eu em algum momento, honestamente, insinuei isto? Não. Eu, por exemplo, quando voltar dos Estados Unidos agora, vou ter que tirar o meu visto, porque expira. Ele é 10 anos, né? E completaram agora os 10 anos, vão completar. E 6 meses antes de completar, o visto expira na prática. Eles não podem te deixar entrar, porque todo visto de entrada é no mínimo de 3 a 6 meses. Certo. É como ir para lá com uma passagem só de ida sem volta. Então, 6 meses antes você tem que renovar seu visto. Eu tenho feito isso a minha vida inteira. E qualquer fronteira, por uma questão de organização, especialmente num mundo cheio também de terrorismo, de gente que entra para fazer o mal. Mas a grande esmagadora maioria só quer uma oportunidade. O que Jacó foi fazer no Egito? Que era uma superpotência. Buscar comida, oportunidade de trabalho. Então a Bíblia está cheia desses exemplos
de acolhimento de estrangeiros. Por exemplo, até na lei de Moisés, tem os mandamentos por acolhimento do estrangeiro, do alienígena, do refugiado. E a repetição é intensa. Lembra de que tu foste refugiado na terra do Egito, para que tu trates bem o estrangeiro, o migrante, o refugiado que busca abrigo nos teus termos, nas tuas fronteiras. É um negócio apenas humano, não é preciso nem ser muito piedoso. Eu estou com pena da Angela Merkel deixar como premier da Alemanha, porque sabe lá Deus quem vem no lugar. O Macron, se entrar uma sucessora, como tem chance de ser daquele tipo brabo, o mundo só vai ficando mais preconceituoso, horrendo, os seres humanos vão carregando labels. Agora, quem fez essa pergunta só fez essa pergunta porque ele não está tentando entrar em lugar nenhum. Se ele estivesse com um filho ou uma filha doente, onde só tivesse tratamento num determinado país, que não aceitasse gente da nacionalidade dele, ele nem teria feito essa pergunta. É o cara no seu conforto que faz uma pergunta como essa, mesmo que seja contra o espírito do Evangelho. Porque no Evangelho não há nenhuma propositura de anarquia. Paulo mesmo usa a sua cidadania romana para evitar problemas a mais que os judeus causavam a ele e os judaizantes. Então, por favor, gente, é uma questão de equilíbrio, de bom senso, de humanidade. Não é de anarquia e loucura. Nada disso tem a ver com a propositura do Evangelho. O Evangelho só quer é que no meu coração, que sou cristão, todo mundo tenha visto. No meu coração. No meu coração, todo mundo tem visto. Toda etnia tem visto. Todo grupo humano, toda e qualquer expressão cultural tem visto de entrada no meu coração. Tem visto de acolhimento no meu coração. No país da minha alma, a humanidade inteira está incluída. Isso é o que o Evangelho ensina. E quem diz que faz parte de uma civilização que se autodenomina como cristã, supostamente teria que ter o espírito humano e da humanidade de Cristo, no balanceamento das suas legislações e políticas humanas e relacionais, não poderia jamais advogar algo totalmente contrário a essa boa vontade. Boa vontade. O Evangelho é para os homens de boa vontade. Esses são os que Deus quer bem, esses que querem bem aos outros, Deus quer bem a eles. Esses são os de boa vontade. Agora, o cara entra numa lista, vai sendo admitido conforme a necessidade, a possibilidade, os critérios, o que não pode dizer jamais, aqui não. Ou só porque ele tem uma outra religião e a gente não gosta de fazer filhos, e a religião deles faz muito filhos, então nós não vamos deixar que eles entrem aqui, que é para eles não se tornarem maioria daqui a 30 anos. Isso é só uma fragilidade cristã que não tem amor para ganhar muçulmano. Porque a gente fica, lembra, você não lembra que você não é aqui dessa confraria. Você veio lá da casa da sua mãe. Eu vim lá da casa. Mas tinha, na década de 80 e 90, a janela 1040, que era uma designação para atingir os povos que estavam enquadrados naquela latitude e longitude onde estavam os países árabes. Era a janela 1040. Janela 1040. Que se tornou prioridade de evangelização. Era o povo da janela 1040. A gente queria mandar missionário brasileiro, americano, inglês. Eu preguei em dezenas de eventos de gente que queria atingir a janela 1040.
Eu fui vice-presidente aqui no Brasil do Portas Abertas, fiz parte da diretoria internacional do Portas Abertas, que tinha como objetivo, antes era levar Bíblias para o mundo comunista, mas depois que o Muro de Berlim caiu, a ênfase mudou nos anos 90 para a janela 1040. Então era levar a palavra para o mundo árabe, muçulmano. Ora, o que aconteceu foi uma inversão de significados. Agora ninguém precisa mandar missionário para a janela 1040, porque o povo da janela 1040 está mudando todo para cá. Aí os cristãos querem evangelizar muçulmanos lá. Mas muçulmano morando aqui, não. Não. Entendi. Então é totalmente louco, é uma total contradição. Mostrando apenas a fragilidade disso que se chama de fé cristã aqui entre nós. Porque mandar missionário para não conseguir fazer nada, nem ganhar ninguém lá na janela do 1040 e gastar uma grana, eles mandam. Agora, quando o povo vem de graça para cá, trabalha, fica convivendo com a gente, passa por nós, faz saudação para você, isso e aquilo. Você diz, não, aqui não. Tem filhos demais, daqui a 2 gerações eles vão ser maioria, vão tomar conta e nós não vamos ter força nem poder. Por quê? Porque vocês não são de nada. Me bota no meio de uma civilização islâmica, o perigo sou eu. O perigo sou eu, cara. Eles não são um perigo para mim. Eu vejo quando eu estou lá no meio desse ambiente como a minha vida vai ficando interessante, fascinante para eles. Como eles não conseguem me entender porque eu não sou religioso. Eu só carrego espiritualidade, graça, amor, humanidade, compaixão. Eles não sabem nem como me definir, mas vão ficando fascinados. Agora, se eu chegasse lá com um cetro templário para querer reclamar custódia da Terra Santa, isso e aquilo, eu estava só propondo guerra. Como eles chegam aqui, são discriminados de todos os modos. Cada árabe é um terrorista em potencial. E tem autoridades, como o presidente dos Estados Unidos, que tratam de maneira absolutamente vassala essas criaturas. E a igreja americana está se tornando hostil a essas pessoas. A propositura de paz que se ofereceu aos palestinos foi, obediência total a gente, está tudo em paz com vocês. Foi essa última da semana passada. Linda, né? Super tranquilo, né? Obedeçam a gente que fica tudo certo. Isso. Então, se aqui só tivesse cristão cheio do Espírito Santo e do Evangelho, você não iria ficar com medo de muçulmanos mudando para cá, você ia dizer que coisa boa. A gente não está precisando ir a eles, eles estão vindo a nós. De cada janela desce 40. Desce 40. E a gente vai beijando, abraçando, a gente vai incluindo, a gente vai tratando bem, a gente vai ganhando. Até porque desconhecem a história original de Maomé com os cristãos e os judeus. É uma história que todo mundo devia conhecer. Qual que é, Caio? Conta pra gente. Não, porque quando Maomé desceu com o livro pronto, foi ele que escreveu? Já veio, é um autor só, veio com o livro pronto, o Alcorão. Finalizou. Ele não tinha muita segurança e o livro estava faltando coisas. Aí ele disse que na revelação dele lá na caverna, o anjo que deu o livro para ele, falou que na dúvida era para ele perguntar aos outros 2 povos do livro, a saber, aos judeus e aos cristãos, que tinham revelação mais clara do que ele. Tanto é que você não vê o nome do Maomé mencionado no Alcorão, mas você vê Jesus exaltado 14, 15 vezes acima de qualquer outro ser no Alcorão. E a referência no Alcorão dizendo que assim diz Alá. Em havendo dúvida, consultem o povo do livro, os judeus e os cristãos.
E você vê que Maria tem um lugar enorme no Alcorão. Os profetas todos do Velho Testamento, de Abraão para cá, todo mundo. E todos os indivíduos que fazem parte da biografia bíblica do Velho e do Novo Testamento têm um papel de extrema consideração. Então, durante o início, a relação ao Corão, quando Maomé foi expulso de Meca, ele mudou-se para Medina, onde tinha 3 grandes tribos de judeus e havia cristãos em abundância. E ele tentou fazer amizade com os judeus e com os cristãos. Se enturmar. Se enturmar. E foi rechaçado pela primeira tribo judaica. Aí ele ficou com raiva, foi e matou logo a tribo toda. Porque o bicho era da espada mesmo. Ele ficou um pouco nervoso. Ele era da espada. Matou o pessoal. Aí ele foi se enturmar com a segunda tribo, não foi bem recebido, a tribo já tinha até fugido. Aí ele foi lá, cercou e falou, não vou matar, mas vocês vão pagar imposto para mim, daqui para frente quem manda sou eu. E com os cristãos foi a mesma coisa, os cristãos fugiram deles. Quando os cristãos voltaram, já no período das cruzadas, já havia aí aproximadamente 350 anos, 400 anos de islamismo na Terra, eles voltaram já para a guerra, com a cruz e a espada. Não foi para abraçar, nem para dizer, vamos sentar para ensinar, não foi para nada disso. A questão era propriedade, terra, domínio, imposto, controle, dominação, geopolítica, controle econômico e controle de espaço. Tinha nada a ver, nunca teve nada a ver com coisa alguma, a não ser com ódio e com guerra. E os cristãos não sabem nada disso aí. Dali para frente, depois de quase 200 anos de pau cantando nas cruzadas, entre cristãos e muçulmanos, se estabeleceu esse rancor dos cristãos pelos muçulmanos e dos muçulmanos pelos cristãos. Mas a moçada não sabe nem por que tem esse rancor todo, nem a história, nem coisa alguma. E nem sabem como isso é fácil de ser vencido quando você chega sem religião, só com espiritualidade. Aí as muralhas não são nem derrubadas, elas vão se dissolvendo. Rapaz, nada resiste ao verdadeiro amor praticado com humanidade humilde e não dominadora, porém sem espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nada resiste a isso.